Gente, quem quiser fazer pergunta, diz que tem que fazer pergunta no microfone por causa da gravação, tá? Mas diz que ele só diminuiu o volume, mas está sendo gravado ali no computador. Quem gostaria? Eu queria perguntar inicialmente sobre as medidas... boa tarde, meu nome é Iris, sou assessora de doutora Narti. Eu queria perguntar inicialmente sobre a natureza das medidas protetivas, porque quando a gente foi para a vara, foi uma das primeiras perguntas, os primeiros questionamentos que surgiu, foi esse, e a gente não achou muito sobre, falando exatamente sobre na jurisprudência. Eu queria que você falasse qual é a natureza. Primeiramente, novamente, voltamos à pergunta dos institutos. O que se pretende com a medida protetiva? Busca e apreensão de armas? É penal. Busca e apreensão de objetos pessoais com relação à identidade da vítima, algumas roupas, pertences a ela, é medida civil. Então, depende muito da situação, do que é que se busca proteger e qual é o objeto. Mas não funciona assim, né? Porque nós temos legislação que fala. O que é, por exemplo, se ele causa dano ao patrimônio da mulher, ele leva apropriação indébita, ele leva o bem, o carro pertencente a ela. Nós sabemos muito bem que nós temos uma medida aí que vem a ser penal, de busca e apreensão, porque esse é um objeto próprio do tipo de apropriação indébita. Então, nós temos que entender qual é o instituto que nós estamos olhando para, então, caracterizar qual é a medida protetiva a ser aplicada. Como nós temos o afastamento do lar, como nós temos também a questão, por exemplo, né, dos alimentos provisionais, a questão, por exemplo, provisória de arresto para se catalogar quantos bens pertencem, quais são esses bens que pertencem. Aí eu tenho aqui uma medida civil. Mas eu preciso entender qual é o instituto que se quer acautelar. Se eu estou diante de uma situação de acautelamento penal, essa medida, ela é penal, ela é cautelar penal. Se eu estou diante de uma medida protetiva de objeto, né, de natureza civil, eu estou diante de uma medida cautelar civil. Nós precisamos entender quais são os institutos. Qual é? Dependendo. Por exemplo, se eu estou frente a um aspecto penal ou se eu estou frente a um aspecto civil. Se for um aspecto civil, é lógico que eu vou falar de agravo, né? Então, a gente tem que entender se eu estou diante de um recurso em sentido estrito, no aspecto penal, ou se eu estou diante de um aspecto civil da medida protetiva. E aí sim eu falo em agravo. Eu preciso entender os institutos diante da hibridez da vara. A vara é híbrida. Então, eu tenho elementos do âmbito civil e eu tenho elementos do âmbito penal. Tá? Então, essa resolução do tribunal foge às medidas legais, foge à característica legal, porque nós temos um código de processo penal, nós temos um código penal, nós temos um código civil, nós temos um código de processo civil. E quando eu falo em hibridez e falo que haverá competência civil e criminal, eu estou dizendo que as medidas que vão atrelar esse juízo possuem efeito civil e possuem efeito penal. Então, essa divisão de trabalho, simplesmente a norma processual, criou-se um instituto por essa resolução do Tribunal de Justiça e simplesmente deixou de observar o artigo 22 da Constituição Federal. É competência
da União disciplinar normas de processo. Então está errado. Isso é uma norma processual. Ok? Toda medida cautelar, nós temos o quê? O elemento do direito no sentido da pretensão jurídica a ser estabelecida como forma de cautela, por isso eu falo em fumaça do bom direito, e eu falo de um perigo. Por exemplo, a busca e apreensão de armas que se encontram com esse réu tem natureza preventiva clara, além de até responsabilidade por crime específico, né, que é porte ilegal de armas. Aí tem outras consequências. Mas nós temos uma medida cautelatória a ser tomada, porque ainda não foi verificada a existência dessa arma. Essa é uma cautela a ser identificada. E nós temos o quê? Elementos do direito, ou seja, essa pretensão do direito a ser estabelecido, que é dentro de todo o instrumental da Lei 11.340, e nós temos, sim, a realidade de proteção daquela entidade familiar, daquele núcleo familiar, daquela mulher ou dos filhos. Ok? Aqui na deixa de Iris, eu sou a doutora Márcia, juíza da Vara da Violência. Não se confunde com as medidas cautelares do Código de Processo Civil, com aquele prazo de 30 dias, que estaria aqui, a doutora pudesse explicar com mais presteza isso, por favor. As medidas cautelares estruturadas pela Lei 11.340 têm um objetivo específico, têm uma razão específica, uma lei especial. E nós sabemos muito bem que eu não posso delimitar campo de uma lei especial com uma regra geral. Nós temos, sim, a regra geral para as medidas protetivas comuns, ou seja, medidas cautelares de proteção, protetiva no sentido de cautela, né? Essas medidas cautelares, que podem ser inclusive nominadas nos termos do artigo 798 do Código de Processo Civil, estão atreladas dentro da desenvoltura do Código de Processo Civil. Por isso eu falo no prazo de 30 dias. Aqui nós temos repercussões de danos, riscos dos mais diversos, e não temos delimitação de prazo, porque seria totalmente absurdo. Imagine o afastamento do lar. Você ficar atrelado ao prazo de 30 dias. Não existe isso, porque são as mais variadas situações que acontecem dentro de uma ocorrência como essa, que é a ocorrência de violência de gênero. Então, nós não temos o limite de 30 dias. Até quando, pergunta-se? Até a prolação da sentença dentro do aspecto do processo penal. E olha o que eu vou falar para vocês. Dentro do aspecto penal, ou seja, o cumprimento da tutela jurisdicional pelo magistrado no aspecto penal, ou seja, foi condenado, nós podemos ainda ter elementos necessários de manutenção de medidas protetivas dentro da onde? Do cumprimento de sentença. Até nessa fase. Por exemplo, cumprimento de pena. Se ele foi condenado e houve perda do pátrio poder, a mãe levar essa criança que foi abusada sexualmente no presídio para visitar esse pai é um elemento de cautela claro em que o juiz lá da execução penal vai poder atuar. Essa lei possui campo de atuação e ela é muito clara com relação à competência híbrida e a competência para as atuações de medidas enquanto perdurar as necessidades de proteção. Então, quando eu falo lá no artigo 30, artigo 31, que eu trago até as possibilidades de assistência, de determinação do juízo com relação às medidas assistenciais, essas medidas assistenciais podem ser tomadas, inclusive, na execução de pena. Então, nós temos o quê? Uma legislação totalmente diferente, precisamos compreender. E essa legislação, gente, repete muito da CEDAW, é a Convenção da ONU, e a Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção da OEA. Tudo para combate à violência
de gênero em relação à mulher. Então, nós vamos ver muito das normativas que são repetições dessas normativas internacionais. Então, se tivermos dúvida com relação a esse conceito específico atrelado, vamos lá na orientação da CEDOI do Belém do Pará, que lá traz exatamente o aspecto de permanência dessas medidas enquanto houver necessidade de proteção humanitária. Tá? Então, nós podemos falar que cumpre num processo de conhecimento, quando se esgota a sentença, e essa sentença transita em julgado, e ali encerra, eu não tenho recurso, eu posso dizer que a medida protetiva ali foi confirmada e mantida. Faz parte da sentença. E lá no momento da execução da pena, eu posso ter novamente a necessidade de reativar essa medida protetiva, para vocês terem uma ideia do aspecto de proteção dessa lei. Não, aí é análise judicial, é quanto houver necessidade. Há casos, e me perguntaram, de abandono do processo. Gente, se há abandono de processo, nós vamos aplicar o quê? As regras concernentes a abandono de processo, porque não há regra quanto a esse item lá na Lei 11.340. Quando eu não tenho regra específica, eu aplico o quê? A regra geral, que é o 267. Então, se abandonou por um ano, vamos aplicar o caso de abandono do processo lá pelo 267. Se há abandono do processo criminal para ofertar a denúncia, portanto, eu tenho aqui uma situação de decadência ou tenho uma ocorrência de prescrição, vamos aplicar as normas processuais respectivas. E ali se encerra também o processo. Isso é outra coisa, ok? Isso é um grande problema com relação a essas medidas protetivas. O que se tem entendido? Se eu tenho dois aspectos de medida protetiva e uma decisão no juízo, que é o juízo híbrido, que é da violência doméstica, nós temos uma única decisão, você recorre da parte penal em recurso em sentido estrito e recorre da parte civil com agravo. Isso técnica processual, porque nós temos objetos distintos. Só que hoje se movimenta para que os tribunais tenham câmaras também híbridas. Porque aí sim, como eu tenho juízo de competência híbrida, e como a lei não fala primeiro e segundo grau, não há por que não ter também a hibridez dentro de uma câmara específica para trato da violência contra a mulher. Muito melhor se o tribunal se organizar e criar uma câmara específica para atender essas ocorrências. Porque aí sim eu tenho a identificação comum das duas situações. O que está acontecendo dentro de Mato Grosso, por exemplo? Se for aspecto penal, prefere o penal do que o civil, sobe tudo para a Câmara Penal. Tá? Isso porque nós sabemos muito bem que há dentro da competência, né, dos elementos que classificam as regras jurisdicionais, a classificação da jurisdição penal e a jurisdição civil. E prefere-se a penal do que a civil. Exatamente por esse conceito, em Mato Grosso, nós temos que, quando ocorrer hibridez da decisão, vai tudo para a Câmara Criminal. Mas isso não é pacífico na doutrina. Tem gente defendendo que vai caber agravo do conteúdo civil e recurso em sentido estrito do conteúdo penal. Muito mais fácil se estruturar uma câmara específica no tribunal para trabalhar, assim como há um juízo híbrido, que haja uma câmara híbrida. Exatamente. Comumente as medidas são cíveis. São pouquíssimos os casos de busca e apreensão de arma, por exemplo, para o conceito penal da medida, ou busca e apreensão de objetos do crime. Né? São poucas as ocorrências nesse sentido. Então, comumente vocês vão lidar com agravo. Ok?
Narti, auxiliando a doutora Márcia na vara da violência doméstica. Presidenta é a Dilma. Bom, nós temos um caso, porque tanto eu quanto Mariângela somos novas na área, né? E Márcia já é mestre, enfim, mas a gente sempre discute. Então, nós temos um problema, o seguinte: numa situação de violência, tanto a mulher quanto o homem saíram lesionados, né? Ele lesão leve e ela a lesão do 129 artigo parágrafo 9º. Ele foi até a delegacia e registrou essa ocorrência, fez um exame e constatou que ele foi ferido levemente, foi para o artigo 129 caput para os juizados criminais, enquanto que o processo dela veio para a vara da mulher. Obviamente que o colega, quando pegou, e não é apenas um caso, já alguns casos já constatei, o colega verificou que tem um processo na vara da mulher em relação a esse mesmo fato, pela conexão, entende que existe a conexão, e estão declinando da competência do juizado para a vara de violência doméstica, né? A vítima, né? Então nós estamos com isso. Parei um pouco porque já comecei a fazer o estudo, obviamente, sobre suscitar esse conflito negativo, até o Ministério Público mesmo pediu, e eu quero saber como é que isso está sendo visto, né, por você, e também a jurisprudência, como é que tem se posicionado. Essa vara detém competência específica. Eu só falo em conexão, gente, se eu tenho a mesma competência de varas. Eu nunca vou falar em conexão quando as competências são distintas. E essa vara só tem competência para o caso de violência de gênero ocorrida no ambiente doméstico e familiar contra a mulher. Só pode ser vítima na vara de violência a mulher. Somente a mulher. Essa lei veio especificamente para esse campo, com esse objetivo. Eu só falo em conexão quando eu tenho dois juízos com a mesma competência. Eu nunca falo em conexão se são duas competências distintas. Tá? Então, dentro dos limites do artigo 102, 103,